A gente vai mostrar agora para vocês como é que ficam as chances de rebaixamento pelos cálculos que o PVC adora, da Universidade Federal de Minas Gerais. Risco de rebaixamento dos times ali da parte de baixo. Eu concordo com a América e com o Coritiba. Boa, garoto. América e Curitiba já decretados. O Goiás, com a derrota de ontem, praticamente decretado o rebaixamento, que ele estaciona com 35 pontos, como eu falava. Tem 9 em disputa, precisa tirar 7, é muito difícil. 99,8. E aí, meu amigo, sobra aquele salve-se quem puder para Bahia, Vasco, Santos e Corinthians, principalmente Cruzeiro, Fortaleza e Inter. O Bahia tinha 66% depois da goleada para cima do Corinthians. Olha a importância desse resultado para o Bahia. Ele praticamente diminuiu pela metade o seu risco, de 66 para 38. O Vasco tinha 13,7, aumentou para 30,1 depois do empate com o Furacão. O Santos tinha 3,4 e mesmo buscando empate com o Botafogo, subiu para 12,7. O Corinthians, olha isso, hein? Olha o Corinthians. Estava praticamente liquidado o risco, 1,2. Subiu para 9%. Se tivesse conseguido pelo menos um empate ali, já estaria numa situação muito mais tranquila, porque o Bahia não teria feito 3 pontos. É a diferença desse confronto direto. O Cruzeiro diminuiu consideravelmente com a vitória sobre o Goiás, de 15 para 6,9. O Fortaleza, que segue patinando, empatou com o Palmeiras, era de 1,7 para 2,6. E o Inter tem um risco mínimo ali de 0,4. O risco do Inter está para a chance do Goiás se salvar. São possibilidades mínimas, levando em consideração proporções de objetivos diferentes. Tem algum número que chama mais atenção aqui, PVC? O número que me chama a atenção é 1, o gol que o Cruzeiro fez. E o outro número que me chama a atenção é 5, os gols que o Bahia fez contra o Corinthians. Porque se não tivesse esses dois números, 5 do Bahia e 1 do Cruzeiro, a distância tinha ficado em 41 pontos para o Cruzeiro e 38 para o Bahia. E aí a situação estava quase definida, né? Máximo. E aí a situação era completamente diferente. Porque, no fundo, o que está mudando é isso. E o que eu estou dizendo, o Bahia e o Vasco e Corinthians hoje, Bahia e São Paulo amanhã, Vasco e Corinthians hoje, pode transformar tudo. Se o Vasco vence e vai a 45 pontos, quem passa a correr muito mais risco percentualmente é o Corinthians. Por isso que, assim, eu acho deliciosas essas chances, mas elas vão mudar de acordo com o resultado. E hoje, você sabe que tem 33% de chance do Vasco ganhar do Corinthians. São os 3 resultados possíveis, sempre, né? Claro. Empate, vitória ou derrota. 33,3% para cada coisa. Eu já tinha visto esses dados, e não está o São Paulo aí, né? E assim, matematicamente, o São Paulo ainda corre risco, são 9 pontos em jogo. E aí, assim, eu acho que 47 pontos, eu acho que vai acabar se salvando, eu acho, com essa pontuação do São Paulo, eu acho que pode se salvar, mas matematicamente não. Mas só que assim, o São Paulo joga contra o Bahia, muita gente está dando como certo que o Bahia vai ganhar, que o Bahia vai ganhar, mas depois o Atlético Mineiro pega o São Paulo, o São Paulo pega o Atlético Mineiro e depois o Flamengo. Sim. Então, assim, são 2 jogos difíceis de São Paulo, né? Então, assim, perdendo para o Bahia, depois tem 2 pedreiras aí pela frente, né? Então, assim, não descartaria totalmente o São Paulo, não. Ainda mais campeonato maluco desse jeito, né? Não, e olha só, se o Vasco empatar, se o Vasco ganhar, vai para 45. O Bahia ganha do São Paulo, vai a 44. O Cruzeiro tem 44, Corinthians tem 44, Santos tem 43. Se o Santos empatar com o Fluminense amanhã, todo mundo tropa do 44. E aí basta uma vitória para você transformar 47 de salvação em rebaixamento, é o que o Brasil está dizendo. E com essa tabela que o Brasil está falando, não é absurdo imaginar que o São Paulo não pontue. É uma possibilidade difícil? Mas são 3 jogos complicados. Tem um ingrediente especial nesse Bahia e São Paulo, que é Rogério Ceni, técnico do Bahia, contra o São Paulo. E o Rogério falou na entrevista depois da goleada sobre o Corinthians, ele falou assim, o São Paulo já resolveu a sua vida, agora a gente tem que resolver a nossa. O peso desse triunfo, porque o time do Bahia não fala vitória, né, para não citar o nome do rival, tem essa resenha da rivalidade, mas o Rogério Ceni falou, o peso desse triunfo para o Bahia é muito maior do que para o São Paulo, porque para o Bahia significa você voltar a sair da zona de rebaixamento, e ele falou também da importância da vitória sobre o Corinthians, de achatar mais a briga, de trazer mais gente para o bolo ali da confusão, nesse caso foi o Corinthians. Eu vou mostrar para vocês agora, na sequência aqui, o caminho de todo mundo, dos 4,
dos 6 times candidatos, só antes vou explicar para a galera os cenários que podem terminar com Corinthians, Bahia, Santos ou o Vasco dentro da zona de rebaixamento nessa próxima rodada. Os cenários para isso acontecer. Para o Corinthians terminar a rodada no Z4, o que tem que acontecer? Ele tem que perder para o Vasco, o Santos pelo menos empatar ou vencer o Fluminense na Vila Belmiro e o Bahia ganhar do São Paulo na Fonte Nova. Então esse é o cenário para o Corinthians terminar a rodada dentro do Z4. É pouca coisa, cara. Pouca coisa. Mas, enfim, são as possibilidades. O Santos, para terminar a rodada no Z4, tem que perder para o Fluminense. E na sequência a gente vai falar sobre o Fluminense se vai poupar ou não, porque isso interfere na vida de lá de cima e também na parte de baixo. O Santos tem que perder para o Fluminense. O Vasco tem que empatar ou ganhar do Corinthians. E o Bahia tem que ganhar do São Paulo na Fonte Nova. Esse é o cenário para o Santos terminar no Z4. E você continua votando na enquete sobre quem termina a rodada no Z4. Para o Vasco terminar a rodada no Z4, tem que perder para o Corinthians hoje no confronto direto. O Bahia tem que empatar ou ganhar. E o Santos tem que empatar ou ganhar. Então são 3 cenários também de combinações para o Vasco. E para o Bahia terminar no Z4, ele tem que perder do São Paulo. Ou seja, seria a primeira vitória do São Paulo como visitante no Brasileirão. O São Paulo não ganhou nenhuma vez fora de casa. E o Vasco tem que empatar ou ganhar. Aqui tem um asterisco explicando que Cruzeiro, Fortaleza e Inter não tem risco de terminar essa rodada no Z4. Assim como o Goiás não deixa a 18ª colocação nos próximos dias. Então essas são as combinações para cada um dos 4 times terminar ou não a rodada no Z4. E por isso que a gente entende que no Corinthians a preocupação e o temor é muito grande, Razão, porque o Corinthians perder para o Vasco hoje não é nenhum absurdo. O Santos vencer o Fluminense também não, até porque o Fluminense nem deve jogar com os titulares. E o Bahia vencer o São Paulo, claro, pode não acontecer, mas é o que todo mundo espera, porque joga em casa. Então, assim, o temor é muito grande, porque o Corinthians pode terminar na zona do rebaixamento se tudo isso acontecer, e aí vem o Internacional de Porto Alegre, que eu já destaquei aqui para vocês, né, o Razan. O Inter tem o Corinthians como um grande rival, né? O torcedor colorado, depois do Grêmio, fala que o Corinthians é o maior rival. Então, assim, e claro, o Inter também, por todas as contas que a gente fez, também não escapou do rebaixamento. Mesmo que tenha escapado, mesmo que o Inter faça 3 pontos nessa rodada, ele vem para a Neoquímica Arena para complicar. E o Inter tem muito mais time que o Corinthians e tem individualidades que resolvem, né? Tem o Valência, enfim, vários jogadores. Então, fica uma final, né? O Inter tem o Corinthians engasgado por conta do título de 2005. O Corinthians também tirou um título do Inter, né? Na última rodada de Brasileiro, não lembro qual agora, vocês podem me ajudar. 2005, não foi na última, foi na... Um jogo que o Corinthians prejudicou, o Inter poderia conquistar o Inter não ganhou do Corinthians em 2020, e aí o Flamengo foi campeão perdendo do São Paulo. 2020. Isso, era 2020 que eu queria lembrar. Então tem 2020, tem 2005, tem toda a rivalidade, tem o caso do DVD. Se o Corinthians terminar na zona de rebaixamento essa rodada, vai fazer uma decisão contra o Inter. O Corinthians não está jogando bem na Neoquímica Arena, já não é mais garantia de nada jogar na Neoquímica Arena. Vai pegar um Inter totalmente motivado para rebaixar o Corinthians. Então, a situação do Corinthians é complicada. Samir, um pouco de informação e um pouco de interpretação. Porque, assim, o Corinthians entende, que você falou do jogo contra o Bahia. O Corinthians entendeu que trabalhou bem a semana pré-jogo do Bahia. E que os jogadores entraram no ritmo Vanderlei. Então, aí que vai a minha interpretação. Tem um teste no dia a dia de treinos que os jogadores não levaram para o jogo. É como se a semana de treinos passada fosse: aqui eu me garanto para o time do ano que vem, eu garanto a minha renovação, eu garanto a minha presença no time do ano que vem. O jogo nós já resolvemos. Estamos com 44 pontos, não vamos cair com 44 pontos. E aí veio aquele vexame contra o Bahia, que mudou completamente a situação. E com a vitória do Cruzeiro ontem, mais ainda. O entendimento na concentração do Corinthians hoje, e eu acho perigoso, é que o Corinthians não pode perder. E, na verdade, o ideal seria pensar que o Corinthians precisa vencer. Porque aí você chega a 47 pontos, não está salvo com 47, mas tem muito mais tranquilidade em relação ao Vasco, que vai ter 42. Sem pensar no Bahia ganhando ou não ganhando do São Paulo.
Corinthians pensa em empatar, então é um resultado perigoso, né? Não é que o Corinthians está entrando para empatar o jogo. O Corinthians entende que não pode perder o jogo hoje. Certo. O Corinthians vai entrar para tentar ganhar o jogo. Mas o que o Corinthians entende é não pode perder. E eu acho que o ponto de vista, mesmo que seja uma sutileza isso que a gente está dizendo, Razan, é quase um sofisma, mas assim, o fundamental é você convencer os jogadores de que eles se meteram numa confusão da qual eles não faziam parte, porque entraram num jogo de sexta-feira como se não tivesse prova nenhuma. Sim, já passei no vestibular. O meu vestibular é o treino, não é o jogo. O que se confirmou, claro que aqui tem uma interpretação minha. Um pouco de informação aí, o que se entendeu da derrota do Bahia foi que os jogadores entraram com assim, esse jogo não tem importância. E tinha. Agora, a minha interpretação é por que treinou bem? Treinou bem porque o treino é que está valendo lugar no ano que vem. Mas o jogo é que tem que valer. Porque o desempenho dos jogadores foi um desempenho de cumprir tabela. Você tem Exatamente. razão, PVC. Se você todo mundo que assistir esse jogo novamente vai ficar de boca aberta. Você vê o gol do Ademir, o Gil simplesmente para na tabela. O Ademir sai na cara do gol. Os jogadores do Corinthians simplesmente não marcavam, não iam na bola. Foi realmente assim um desempenho de quem já estava classificado. Já somos. Parecia o Fluminense, que tinha ganhado a Libertadores e estava ali para jogar uma partida qualquer. Realmente foi algo que irritou a torcida, tanto que a torcida tentou invadir o vestiário, né? Pelo estacionamento, enfim, não conseguiram. Mas a gente não viu essa revolta nos 3 anos de mandato do Duílio. Aliás, tinha torcedor cobrando torcedor, dizendo que na Neoquímica Arena nem se vaiava mais, que estavam aceitando tudo, que a torcida realmente estava muito passiva, e foi a única vez no mandato do Duílio que houve uma revolta, porque realmente o que os jogadores fizeram em campo foi algo horroroso, claro, nunca apoiando nada disso, só contando o fato, tentaram invadir o vestiário, ficaram revoltados com esse desempenho, porque ninguém entendeu nada, já que o time treinou bem e chegou em campo, estava andando em campo. Samir, o contraste do Bahia, né? Com uma rotação já totalmente inversa, né? Disputando todas as bolas com uma final de Copa do Mundo, né? Agora, só pegando o gancho do PVC, pelo lado do Vasco, nem o empate é tratado como desastroso, assim. Hoje no Vasco é tratado ganhar ou ganhar, porque depois você pega o Grêmio fora de casa e, assim, o empate, você empatar hoje com o Corinthians para tentar buscar um resultado lá na Arena do Grêmio é complicado. Então, assim, o Vasco nem o empate serve hoje, é ganhar ou ganhar.